Prezados amigos, fiéis seguidores do canal Professor Rico Guimarães, o canal que contribui com o processo de desalienação popular. Você que já é inscrito no canal, conhece o nosso trabalho, dá um like para ajudar na recomendação do vídeo para toda a audiência do YouTube. Isso porque, quanto mais recomendado, mais assistido e, por consequência, mais inscritos nós teremos para o canal, fazendo ele crescer mais. Se você ainda não conhece o canal, assiste o vídeo e se no final achar que ele merece um like, dê o like, eu vou ficar imensamente agradecido. A situação está ficando crítica no Brasil, eu já havia falado em vídeo anterior, nós entramos na fase aguda da doença, do Covid-19 no nosso país, na semana passada. E essa fase aguda, ela num primeiro momento foi avaliada como 3 semanas. Então estaríamos entrando na segunda semana da fase aguda, tá certo? Existem alguns especialistas que dizem que essa fase aguda vai durar até o mês de maio, até o fim do mês de maio. Vamos rezar que não, né? Vamos pedir para Deus que não. Mas alguns especialistas já dizem que, no caso, esse vírus ele sofre mutações, se torna mais forte, e aquela recomendação inicial que focava nos mais velhos, o cuidado aos mais idosos, ela cai por terra, porque agora, com a transformação do vírus, ele se torna letal também para jovens, crianças e adultos que não são idosos. Então, todos nós temos que aumentar o nosso capital de prevenção, né? Temos que seguir o isolamento horizontal, aquele recomendado pelo Ministério da Saúde e que é o isolamento padrão das nações responsáveis do mundo. Deixa o isolamento vertical para o bozo, para o nosso irresponsável e inapetente presidente. Deixa ele se enveredar pelo erro. Nós, na qualidade de chefes de família, pessoas responsáveis, que amamos os nossos familiares, não podemos seguir o isolamento vertical, que só foca na economia, como esse idiota do presidente recomenda, tá? Nós temos que seguir o isolamento horizontal, o isolamento radical. A economia é importante, temos que criar mecanismos para resolver esse problema. Tentar fomentar a economia através das nossas casas, fazendo trabalhos em casa. As empresas devem criar estratégias para tentar atenuar o problema econômico. Mas no que concerne a prioridade, esta é a vida, que é o bem precioso, é cláusula pétrea constitucional. É a vida que nós temos que defender. Ela é a prioridade, ela é o bem precípuo que devemos seguir. Tá certo? A economia é importante, temos que fomentar, mas não adianta nada também se preocupar com a economia, adotar o isolamento vertical que o presidente está determinando, aí a população fica mais doente, mais óbitos, né? E aí as pessoas vão se ver obrigadas a ter um isolamento radical mais tardiamente. E aí a economia vai ser mais prejudicada ainda. Sabe que eles não entendem? É melhor ter um isolamento horizontal agora, um isolamento mais radical, né? Prejudicar a economia por enquanto, para proteger as pessoas, para fazer com que a curva da doença abaixe, e a partir do momento que a fase aguda passar, dali para frente nós podemos aos poucos reativar a economia. Por quê? Porque a fase pior já passou. Então é usar um pouco de inteligência. Só que o presidente é burro e o gado acrítico e binário que o segue também, né? Pessoas irresponsáveis estão indo para as ruas, né, agindo como autênticos bandidos, vagabundos, depredando o bem público, né, agredindo as pessoas. As pessoas, na sua insanidade mental para defender o presidente, são capazes do pior. Está perigoso andar nas ruas porque o gado acrítico está com armas na mão. Então nós temos que tomar muito cuidado. A gente viu esse final de semana foi tragicômico, que ao mesmo tempo que parece uma comédia pastelão, também se torna perigoso. Você vê aí gente passando na rua que é contra o isolamento vertical, que é contra essa atitude idiota do presidente de abrir o comércio, gente que se manifesta como tal, que está levando porrada, está sendo agredido, sendo ameaçado de morte pelo gado acrítico. Então se tornou um perigo, porque há um messianismo político.
Estão sacralizando a imagem do presidente como se ele fosse um semideus, certo? Isso é perigoso. Vincular política com religião. Estão usando uma narrativa teocrática para fazer do presidente uma entidade, quase do tamanho de Deus. É muito perigoso isso, porque as pessoas se veem livres para fazer qualquer porcaria, para cometer qualquer crime. E as pessoas estão predispostas, os membros do gado acrítico estão predispostos a agredir os outros, estão predispostos a praticar delitos para defender o seu presidente. Isso é muito perigoso. Veja um caso que aconteceu nesse final de semana, né? Uma pessoa veio a óbito e a sua família estava preocupada com o atestado de óbito. Estavam preocupados com a causa mortis, o que o médico iria colocar. Porque o médico não podia colocar que foi o Covid, foi apenas uma pneumonia, porque senão prejudica o mito. Ou seja, as pessoas se preocupavam com o mito, com o presidente, em detrimento da dor de perder um ente querido naquele momento. Olha só a insanidade dessas pessoas. Vou repetir, imagina você, um parente seu falece. Aí você é eleitor do mito. Você vai para o hospital, né? Vai a galera toda, todo mundo da família que ama o Bolsonaro, vai no hospital e ameaça o médico, pressiona o médico, entendeu? Para que ele coloque na causa mortis do atestado médico de óbito apenas pneumonia, para não prejudicar politicamente o Bolsonaro. Tá dando para entender? As pessoas não estão preocupadas com a situação que ocorreu. Elas não estão tristes, elas não estão como é que eu vou dizer? Elas não estão sufocadas pelo fato que ocorreu, que foi o óbito de um ente querido. É isso que me deixa até sem palavras, porque eu não consigo entender. As pessoas preferem proteger politicamente o Bozo do que, no momento em que vê um parente entrando em óbito, um parente que acabou de morrer, do que se preocupar com aquele parente, né? Chorar por aquele fato, lamentar aquela morte. Não, eles preferem proteger o Bolsonaro em detrimento de demonstrar amor por um ente que acabou de falecer. Isso é muito doentio. E esse gado acrítico, binário e ignorante, tá? Que está sendo alienado, entorpecido por essa narrativa política teocrática, pode fazer muito mal para a nossa sociedade. Então temos que estar precavidos, certo? E predispostos ao confronto, em último caso, se for necessário. Porque a gente também tem que calar a boca desse pessoal. Eles não vão ficar cagando na nossa cabeça, não. Que estão praticando um desserviço à utilidade pública, um desserviço à sociedade. O próprio presidente, que é o formador de opinião maior do país, né, a maior autoridade, a autoridade máxima da nação, incentivando, encorajando as pessoas a ir para as ruas. Olha só o que está acontecendo em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Nordeste, no Sul. As pessoas, tratando esse período da quarentena como se fosse férias. De uma irresponsabilidade tamanha, porque são encorajadas pelo irresponsável do presidente, pelo inapetente, que não está governando, porque já existe uma junta de governo no lugar dele, que está tentando colocar o país nos eixos, né? Que é o grupo do general Braga Neto, que está encorajando o ministro da Saúde e até mesmo o ministro da Justiça a agir contra o presidente. Tanto que saiu um decreto aí, recentemente, né, em que a insistência em não respeitar o isolamento horizontal pode gerar prisão, entendeu? E com todas as diferenças que eu tenho em relação ao Moro, ele acertou nessa. O Sérgio Moro acertou nisso aí, e o Mandetta também está tentando fazer o melhor como ministro da Saúde. Não é porque eu acho ele um herói, não. É porque ele está tentando, obviamente, limpar a barra dele, porque ele vai prejudicar a sua imagem se for em consonância com as ideias do presidente. E outra, eu vou fechar esse vídeo prestando, tá, uma homenagem aos nossos autênticos heróis, que são os profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, o pessoal do apoio, das atividades de meio, certo? Não só aqueles que estão na atividade fim, mas na atividade meio também, o pessoal que cuida da asepsia dos hospitais, das UTIs, o pessoal que está trabalhando de maneira quase compulsória, perdendo o seu sono. Meu muito obrigado enquanto cidadão brasileiro. Vocês são os autênticos heróis. Vocês que muitas vezes estão colocando suas vidas em risco para nos proteger, para nos salvar na qualidade de profissionais da saúde. Palmas para vocês, vocês são os heróis da nossa nação.
em detrimento da irresponsabilidade e inapetência do presidente. Vocês são os autênticos heróis. Então, meu muito obrigado, não só o meu muito obrigado, mas eu tenho certeza de toda a minha audiência, de toda a audiência do canal Professor Rico Guimarães, todos nós estamos aplaudindo vocês, heróis, que estão deixando de comer, de dormir, que estão lidando com insumos precários, porque eu sei que tem muito hospital que sequer máscaras tem, vocês têm que ficar dividindo o uso das máscaras, o que não é recomendado, estão arriscando as suas vidas em prol das nossas vidas. Vocês são heróis, autênticos heróis. Meu muito obrigado. Meu muito obrigado. Vocês têm que merecer estátuas para serem cultuadas nesse país. Se nós devemos sacralizar alguém, né, se é necessário sacralizar, né, um grupo, se no nosso país nós temos que endeusar alguém, que possamos endeusar o médico, a enfermeira, o enfermeiro, o técnico de enfermagem. Vocês merecem ser endeusados pela atividade que vocês estão desempenhando com muito vigor, assertividade e responsabilidade. Minhas palmas para vocês. E mais uma informação. Esse final de semana nós podemos chegar, devido à irresponsabilidade do Bozo, à marca triste de mais de 10 mil mortos e 100 mil casos no nosso país. Vamos ficar ativos, porque o pior pode vir. Mas se nós protegermos as nossas famílias, poderemos atenuar o problema. E olha, 10 mil mortos se nós nos protegermos. Porque a hora que a epidemia se alastrar pelos grandes centros, ou pelas regiões que têm atendimento precário no que concerne a medicina, aí nós vamos ver o autêntico inferno se instalando no nosso país. Na melhor das hipóteses, podemos fechar a semana com 10 mil mortos nessa fase aguda do Covid-19. Vamos nos proteger. Vamos criar mecanismos de proteção, gente. Vamos fazer de tudo para nos proteger, para que a economia possa ser reativada daqui a 1 ou 2 meses, porque aí a fase aguda já vai ter passado. Não vamos vir pela ganância, pelo pensamento liberaloide do lucro, do dinheiro. Vocês que são donos de empresa, entendeu? Criem mecanismo para gastar menos. Vocês que são pequenos e médios empresários. E você que é grande empresário, que já tem um patrimônio gordo, deixa de ser olho grande. Vamos proteger a vida, vamos proteger os cidadãos, a sociedade. A economia pode ser fomentada daqui a 1 ou 2 meses, mas se nós não criarmos um mecanismo de proteção agora e seguir o irresponsável do presidente, a economia só vai se recuperar no ano que vem, porque a doença vai se alastrar por mais 1, 2, 3 meses. E nós não vamos ter só 10 mil mortos não, o que já é lamentável. Nós vamos ter aí talvez 100 mil, 200 mil mortos. E é o que a OMS e os especialistas em saúde, em gestão pública estão falando. Brasil, Deus nos proteja, proteja o nosso país. Que essa análise que foi feita e que fez, no caso, por conclusão, o fato de que nós podemos ter 10 mil mortos nesse final de semana, que isso não se concretize. Deus nos proteja, mas que nós, cidadãos racionais, possamos fazer a nossa parte. Um abraço a todos.